Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Gratidão e Graça para mais um bate-papo. E aí, vamos falar de paternidade hoje? Escolha ser filho. Esse é o tema de hoje. Porque a gente só é filho se a gente escolher, né? Essa palavra escolha não está aqui por acaso, né? A gente é só criatura. Verdade. Mas ser filho é melhor, ser filho é bem melhor. Mas nessa trajetória de filhos, muitas vezes a gente se confunde. A gente não acredita na nossa paternidade. E aconteceu isso, a gente pode ver lá em Números 21, do 1 ao 9, você pode ler com calma, mas eu vou ler só o 5. O que o povo no passado, escolhido de Deus, filho de Deus, disse. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão tão vil. Tem fome, tem vontade de pão, uma vontade forte de pão, e reclamando porque não tinha o pão. Mas Deus não desamparou, não é verdade? Não, e Deus estava dando tudo o que eles queriam ali, né? Aqui o contexto é pós-saída do Egito, eles tinham saído ali da terra do Egito, onde eles eram escravos. Trabalhavam forçado, não tinham direito a nada, e Deus enviou Moisés para fazer a libertação deles. Mesmo na trajetória, né, ou seja, no tempo em que eles tinham que atravessar o deserto até chegar à Terra Prometida, algumas dificuldades vieram ali. E o que eles fizeram? Começaram a reclamar. Ou seja, eles tinham sido libertos, mas eles ainda não tinham se dado conta da paternidade que Deus estava trazendo para a vida deles ali. De que eles tinham um pai cuidando deles ali. Eles ainda mantinham aquela mentalidade ali de escravo. Como se tudo tivesse que vir à mão, como se as coisas ali para eles ali tivessem que, sim, eles não tivessem direito a nada. Como se fosse uma coisa assim que eles, eu vou receber o que o Moisés está me dando aqui de qualquer maneira. E eles começaram a se rebelar um pouco quando eles perceberam, quando naquela situação eles tinham que perceber que dependia deles. Eles tinham que fazer o quê? Buscar esse relacionamento com Deus e pedir para que Deus fizesse isso com eles. Porque ser filho é isso, né? E ser pai é isso, né? Existe uma relação. Não é só a gente dizer que é. Ser pai é se relacionar com o filho, e ser filho é se relacionar com o pai. E será que a gente não está fazendo isso nas nossas vidas? Será que a gente não anda murmurando e não toma posse do nosso papel de filho? Eu acho que a gente tem reclamado bastante, sim. E o inimigo das nossas almas, ele está atento a isso. O inimigo, ele não quer que a gente tenha essa virada de chave na nossa cabeça e entenda que se eu tenho um pai, eu tenho tudo. Não vai me faltar nada. E quer ver uma coisa, uma ilustração? Se você pensar assim, a gente tem 3 crianças, né? Mas vamos pensar nos pais de uma forma geral. A gente não vê as crianças no dia a dia, independente da situação financeira dos pais, perguntando assim: mãe, pai, amanhã vai ter leite para eu beber? Amanhã vai ter bolacha? Amanhã vai ter comida? As crianças, elas não estão preocupadas se amanhã vai ter ou não. Os pais podem estar super preocupados ali, porque eles conhecem, né, a realidade da família, mas as crianças estão pouco preocupadas. A gente não vê as crianças indo na despensa e olhando, tem leite para amanhã. Eles não fazem isso. Por quê? Confiam nos pais, eles confiam nos pais. Eles sabem que os pais são provedores. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer daqui a um mês, com o que vai acontecer daqui a uma semana. E a relação de pai com filho é assim que funciona. E o inimigo, ele não quer impedir que você tenha um encontro com Deus, mas ele quer te impedir de ter um relacionamento com Deus, né? O relacionamento significa que eu entrego a minha vida para Ele. O meu amanhã, eu não estou preocupado. O que vai acontecer, eu não estou preocupado. Por quê? Eu creio que eu tenho um pai, né? E eu estava até ouvindo uma pessoa comentando que a gente deveria sentar com os nossos filhos e dizer: olha, vocês são adotados.
Eu preciso dizer para vocês que vocês são adotados, porque nós, pais, estamos aqui para conduzir vocês num caminho, numa trajetória aqui na Terra. Mas você tem um pai, que é Deus, que deixou aqui um monte de mensagem para vocês, que é a Bíblia, que quando você abre, ele está ali falando com você. Ele é o verdadeiro pai. Né? Nós estamos aqui como pais por um período, que Deus sabe quando estaremos aqui, mas depois eles vão continuar a caminhar. Então, nosso papel é o quê? Conduzir. Mas quem é o pai verdadeiro é ele. Então, a gente precisa entender que o relacionamento é de pai com filho. E entregar essa confiança que as crianças têm nos seus pais. E olha que a gente falha, hein? A gente erra, né? A gente só pode dar o que a gente já recebeu. Imagina quando você vira essa chave e fala assim: não, Deus é o meu pai, eu sou filho, Ele me ama, Ele me dá tudo, Ele me faz passar por provações, me deixa passar por provações, mas Ele tem me sustentado, Ele não me abandona, Ele está comigo em todo momento. E Ele é perfeito. E Ele traz a perfeição. E Ele é perfeito. A vontade dele é a vontade perfeita e sempre é a melhor para nós. Soberana, né? É. Mas você falou bem no começo. Esse relacionamento é uma escolha nossa. Nós temos que escolher isso. Quando você começa a entender isso e trabalhar um pouco essa sua identidade, você começa a tirar de você o quê? Suas angústias, suas ansiedades, seus traumas, seus problemas, até mesmo relacionado aos seus pais aqui na Terra. Ah, mas eu não tive pai. Ah, mas meu pai não era presente. Mas olha, você tem um pai que é presente. E uma coisa assim que nós temos que definitivamente compreender é que Deus, Ele não invade as nossas vidas. Ele só vem se a gente permitir. Porque quando Ele deu o livre-arbítrio, a gente costuma falar assim: ah, Deus está no controle de tudo. Mas será que nós estamos dando controle? Porque o livre-arbítrio é você falar assim: pai, toma conta aqui da minha vida. Pai, isso está nas tuas mãos. Pai, cuida para mim disso. Agora, se a gente não faz isso, a gente não pode falar assim: ah, Deus está no controle de tudo. Porque antes disso, existe o nosso livre-arbítrio, que é a nossa escolha de ter o Pai intercedendo pelas nossas vidas, cuidando das nossas vidas. É preciso que nós tenhamos com Ele um relacionamento a ponto de falar assim: Pai, cuida de mim. Pai, está acontecendo isso, mas eu creio em Ti, que o Senhor está cuidando. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando muito voluntariamente e até involuntariamente, no sentido assim de que eu quero falar ou eu falo porque eu estou acostumada a falar. A expressão assim: Deus está no controle de tudo, mas Deus está no controle daquilo em que nós colocamos na mão dele. Então, assim, às vezes a nossa visão voluntária, pensada, é de que todo o poder está nas mãos de Deus. Sim, mas quando ele deu o livre-arbítrio, ele fez algo assim que tange a uma certa limitação, no sentido de que eu posso fazer por você se você, meu filho, deixar que eu faça por você. Se você, meu filho, pedir para que eu faça por você, porque Ele não faz sem a gente querer. Ele não faz se a gente dar um lugar. E aí, numa visão, assim como eu falei, involuntária, sem pensar, é o que a gente costuma ouvir. A gente nem pensa: Deus está no controle de tudo. Muitas vezes a gente nem pensa, que é pior ainda. A gente nem está pensando no que a gente está falando. E eu estava lendo um livro essa semana que estava falando justamente isso. É quando a gente acha assim que tudo está no controle de Deus, então a gente não precisa orar, a gente não precisa... Liga o controle, o piloto automático. E assim, eu sou filho de Deus, Deus vai cuidar de mim, tá tudo certo. Mas assim, filho se relaciona. Será que somos? Será que estamos sendo filhos? Ou só criaturas? Porque filhos têm que se relacionar, têm que obedecer. Às vezes nós erramos, nós pecamos, mas aí a gente sabe que o nosso Pai está perto e Ele nos adverte e a gente fala assim: uau, pequei. Agora, quando nós não somos filhos, nós somos apenas criaturas, a gente nem se liga que pecou. A gente nem se importa se errou.
Porque afinal a gente não tem um relacionamento, então isso daí é muito sério, né? E essa escolha é uma escolha muito importante. Eu quero enfatizar que precisamos fazer essa virada de chave, porque, como você falou, às vezes a gente fica falando, não, mas somos filhos de Deus, Deus está no controle de tudo, mas a angústia continua no meu coração, a preocupação continua no meu coração. Eu continuo indo olhar na despensa, vendo se amanhã eu vou ter o leite. Eu não confio. E aqui, escolher ser filho é fazer uma ruptura com o seu eu. É você, de uma maneira, falar assim, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente do meu Pai. Eu não preciso confiar na minha habilidade humana, na minha consciência humana, porque eu tenho Ele que está me conduzindo. E quando você entende isso, você começa a compreender que momentos bons, momentos ruins fazem parte da sua vida, que essa vida aqui ela é passageira. O foco do nosso Pai, o foco de Deus para a nossa vida é a vida eterna, é garantir que a gente chegue apto, né, aceito por Ele para a vida eterna, e que teremos tribulações aqui no mundo. Como Ele nos avisou, né, que nós teríamos. Como está na Bíblia. Mas o que a gente faz é, olhar aqui esse povo no deserto. Eles eram escravos, Deus fez vários milagres, atravessaram o mar, Deus estava provendo comida, provendo água, e a murmuração continuava. E muitos de nós fazemos isso hoje em dia. Mesmo se dizendo filhos de Deus, fazemos isso hoje em dia. A gente continua murmurando, a gente continua olhando para nós mesmos, a gente continua olhando para aquele pequeno problema que estamos passando ali naquele momento. A gente não está olhando para o alto e falando, Pai, tudo está nas suas mãos. Faça como tu queres na minha vida. Estou passando por um problema? Glória a Deus, estou feliz com Deus. Estou num momento bom, um momento feliz, de prosperidade. Graças a Deus. Então, esse relacionamento de filho, ele faz também com que a gente passe a olhar não só Deus, primeiramente o nosso relacionamento com Deus, mas no nosso relacionamento também com os nossos semelhantes. Começa a entender o que Jesus falou, né? Quais são os principais mandamentos. Honrar, né? Adorar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua consciência, e a teu próximo como a ti mesmo. Quando você cria esse relacionamento com Deus e você entende isso, que Ele está cuidando de você, você começa a entender que às vezes você também é instrumento para cuidar dos seus irmãos. E você começa a tirar do seu coração essas coisas assim que atrapalham, essas traves que a gente tem nos olhos. Né? E eu me coloco também assim, porque escolher ser filho, não é, eu tomei a decisão, hoje está aqui para frente. Isso é uma escolha diária. Todo dia a gente acorda e fala, Senhor, eu escolho ser filho. Coloca em mim um sentimento de filho, para que eu possa viver esse dia como filho, não como escravo, não como servo. E assim a gente vai começando a transformar esse relacionamento com Deus. Eu quero escolher ser filho. Eu também. Quero escolher ser filha todos os dias. Isso é um ensinamento diário que a gente precisa construir com Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos filhos e filhas toda manhã que nós levantarmos, que nós possamos agradecer. Pai, obrigada por esse dia. E nesse agradecimento que dessa unção do alto, e nessa unção a gente sinta a presença de Deus como um Pai poderoso que cuida, que zela, que nos ama e que está conosco em todos os momentos. Escolha ser filho. Um grande abraço, até a próxima.